Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia em Lamentações, no capítulo 5 e no versículo 7. Antes da leitura, deixa aí achadinho na tua Bíblia. Apenas um versículo nós vamos ler, Lamentações, capítulo 5, verso 7. Enquanto vocês estão procurando, deixa a pastora fazer uma oração aqui, amém? Em nome de Jesus, permaneça em espírito. Senhor Deus, poderoso Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir a Ti, meu Deus, que o Senhor venha nos cobrir. Senhor, perante a Tua presença, juntamente com a Tua igreja, faço essa oração de cobertura, para que o Senhor, meu Pai querido, venha nos esconder. Venha nos esconder, Senhor, no Teu pavilhão, venha esconder, Papai querido, tudo quanto amamos, tudo aquilo que carrega o nosso nome, carrega nosso sangue, tudo que é importante para nós, ó Pai. Eu peço que o Senhor venha guardar. Senhor, estamos aqui, meu Pai querido, nos preparando e iniciando aqui um culto de libertação. Senhor, neste propósito conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, e és Tu, Pai, aquele que tem poder pela Tua palavra. E eu oro a Ti agora, que em nome de Jesus, todas as mentes sejam cativas, Senhor, ao entendimento da Tua palavra. Que toda distração saia, que todos os demônios que vieram para impedir, que foram enviados das trevas, para tentar impedir de alguma forma, Senhor, a libertação, ou o Teu trabalhar neste lugar, meu Pai, eles sejam acorrentados, amordaçados e expulsos para o lugar onde o Senhor determina. Eu oro a Ti agora, meu Pai, que os Teus anjos que já estão aqui, Senhor, estejam ao meu auxílio, ao nosso favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos ler comigo esse texto, para que você venha entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Neste propósito que estamos aqui, em nome de Jesus. Lamentações, no capítulo 5 e no versículo 7, diz assim, ó: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos o castigo de suas iniquidades. Eu quero que, seguindo com esse propósito, sendo conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós vamos falar sobre, diga comigo, iniquidade geracional. E hoje a gente vai quebrar alguns tabus aqui sobre isso, amém? É poderoso. É necessário, irmãos, que você venha entender então. Presta bem atenção para que o Senhor possa falar no teu espírito, amém? Eu tenho uma doutrina de ensino sobre a maldição hereditária. Porém, tem uma linha de ensino que vai falar sobre a iniquidade geracional. Maldição hereditária é uma coisa, iniquidade geracional é outra. Irmãos, não podemos de forma alguma confundir, porque as duas coisas parecem que são iguais, mas não são, são totalmente diferentes. E você vai entender o porquê que muitas pessoas confundem as duas coisas, dizendo, não, mas isso aí Deus já quebrou lá na cruz. Não, isso aí Jesus já quebrou, já levou, não existe. Entenda, maldição hereditária é uma coisa, iniquidade geracional é outra coisa. Iniquidade, irmão, geracional está ligada a um sistema de governo das trevas. É uma linha de legalidades geracionais que os espíritos operam direta ou indiretamente nas nossas vidas por meio de portas que foram abertas pelos nossos antepassados. Entenda que existem linhas de iniquidade na sua geração. Talvez seja a linha de idolatria, seja a linha de sexo promíscuo, de adultério, de ocultismo, de feitiçaria. Eu não sei qual é, ou quais são, porque não é só uma, são muitas linhas geracionais aí de iniquidades que a nossa família cometeu. Já a maldição hereditária, irmãos, não é nada mais, nada menos do que o filho pagar pelo pecado do pai. Você vai ver no Velho Testamento que antigamente, quando o pai pecava, morria toda a casa. Antigamente, se o pai de família pecasse, o castigo de morte era sobre todos os filhos, inocentes ou não, toda a casa morria, toda a casa era morta. Então, maldição hereditária é os filhos pagarem pelos pecados do pai. Mas nós não estamos falando disso,
porque a doutrina, a linha de entendimento hoje é iniquidade geracional. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Já na iniquidade geracional, os filhos não pagam pelo pecado dos pais, mas eles vivem a consequência do pecado dos pais. Eu vou falar num aspecto, no âmbito natural, para que você venha entender. Como assim, pastora? Não é a mesma coisa? Não, irmãos. Se eu e o pastor nos separar, os nossos filhos pagam as consequências, sim ou não? Mas quem separou fui eu e o pastor. Por que os nossos filhos vão viver as consequências? Eles vão sofrer, vai cada um para um lado. Eles vão sofrer de tristeza, porque não tem mais o pai e a mãe junto. Então, automaticamente, não tem como eu e o pastor, estou usando de exemplo, tomar uma decisão errada e a nossa casa não perecer. Não tem como. Não tem como, irmão. Se eu e o pastor ficar rico, automaticamente os nossos filhos vão ficar ricos, sim ou não? Eles vão ficar ricos. Mas se a gente ficar pobre, eles vão ficar ricos ainda? Vocês conseguem entender que não tem como os pais tomarem uma decisão errada e os filhos não perecer? Quem está entendendo até aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, uma decisão errada dos pais vai trazer consequências para os filhos. E isso significa iniquidades geracionais. Para você entender, os nossos avós tomaram decisões erradas quando ainda estavam em trevas, porque eles acharam que isso não ia interferir na vida dos nossos pais. Só que interferiram. Por quê? Porque consequências são reais e elas existem. Porém, também os nossos pais tomaram decisões erradas no passado, porque ainda estavam ou estão em trevas. E isso automaticamente gerou consequências, a qual nós perecemos nessas consequências. Você consegue entender essa diferença para que você não fique preso em algo que não existe ou em algo que já foi quebrado ou não? Mas é aí que nós temos que entender sobre o discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual é muito importante num âmbito de iniquidade geracional. Porque tem gente, irmão, que não consegue discernir aquilo que é demônio e aquilo que não é demônio. Aquilo que é Satanás se levantando contra a nossa vida, porém aquilo que não é Satanás. Então eu já vou começar aqui a falar que a nossa vida ela é ligada em 3 fatores. São 3 fatores que ocorrem na nossa vida para você ter o discernimento do que é que está havendo com a tua vida. E o primeiro fator é o trabalhar de Deus. E nesse primeiro fator, irmãos, significa quando Deus nos conduz ao deserto. Quem nos conduz ao deserto? Deus. É aquele momento em que Deus quer te provar. É aquele momento em que as mãos de Deus te conduz para uma situação difícil, porque aquela situação difícil vai moldar o teu caráter. Aquela situação difícil vai fazer de você um cristão abençoado. Quem está entendendo? É Deus que te prova, ou seja, Deus só nos leva para o deserto quando Ele quer te promover. Olha para o teu irmão e fala para ele, se você está no deserto, glorifica, porque é Deus que vai te promover. Você consegue entender, irmão, em nome do Senhor Jesus? Então, ou seja, nem toda situação difícil que nós estamos vivendo está relacionada à questão demoníaca, porque neste caso é Deus que me conduziu para o deserto. Veja que Jesus foi levado pelo deserto, em Mateus capítulo 4, você vai ver isso, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Para que o Espírito conduziu Jesus ao deserto? Diga comigo, para ser tentado. Porque ser tentado não é pecado, quem está entendendo? Amém? Ser tentado não é pecado, irmãos. Pecado é cair na tentação, mas ser tentado não é pecado. Então tem pessoas que talvez esteja passando pelo fator de que Deus está te provando e Ele está lá culpando o diabo. Mas na verdade é Deus te conduzindo ao deserto. Só que tem uma coisa, Deus não prova ninguém sem antes avisar. Deus vai usar um irmão, Deus vai usar uma visão, Deus vai usar você, Deus vai te fortalecer, você vai sentir força, você vai saber de alguma forma que esta provação é de Deus para a sua vida. É algo que eu não sei explicar como, mas que Deus não te leva para o deserto sem avisar, Ele não te leva. Ele te conduz e vai dizendo, ó minha serva, isso aqui é necessário, ó meu servo, isso aqui você tem que passar.
O Senhor vai conduzindo, vai dando força. Por quê? Porque a aprovação não te afasta de Deus, ela te aproxima de Deus. Diga isso comigo. A aprovação que vem de Deus me aproxima de Deus, me leva aos pés da cruz. Conseguiu entender em nome de Jesus? Oh, aleluia! Isso é muito necessário, irmão. Deserto na nossa vida é uma bênção. Irmãos, entenda, Deus nunca te dá o carro sem antes te dar a carteira, ok? Deus sempre vai te preparar para a bênção. Porque se você não estiver preparado para receber a bênção, você vai desmoronar quando ela chegar. Então Deus nunca vai vir com a bênção sem antes te preparar primeiro. Diga comigo, Deus está me preparando para a bênção que já está preparada. Pegou isso no teu espírito? Amém? Deus é assim, Ele nunca vai te dar um carro sem antes te dar a carteira. Primeiro Ele te habilita, depois Ele coloca a chave na tua mão. Não confunda, tem muita gente que acha que não é assim. Deus trabalha dentro de princípios. É fácil de discernir isso, amém? Esse é o primeiro fator. Então o primeiro fator é quando Deus te conduz ao deserto. É a mão de Deus que está trabalhando em você. Qual é o segundo fator? O segundo fator é o âmbito natural. Pastora, como assim? O âmbito natural, irmãos, significa que nem tudo que ocorre na vida do cristão é espiritual. Porque tem gente que espiritualiza tudo. Tem gente que coloca que tudo é espiritual e na verdade não é. Ou seja, nós estamos vivendo um âmbito natural que significa o que eu plantei lá atrás eu vou colher agora. A palavra do Senhor diz, de Deus não se zomba, não se deixe escarnecer. Tudo que você semear, isso você vai colher. E o âmbito natural das coisas muitas vezes não é uma ação demoníaca, é simplesmente você colhendo o que você plantou. E aí a pessoa vem e diz, não, porque o demônio se levantou, porque o capeta se levantou. Não é o capeta não, irmão, é você colhendo aquilo que você semeou lá atrás. E nós precisamos ter esse discernimento. Tem pessoas que vêm falar, pastor, o diabo está se levantando contra mim. Por quê, irmã? Porque ninguém quer falar comigo, ninguém olha na minha cara. A pessoa é chata, irmão, ninguém suporta ficar perto dela. Ninguém suporta ficar perto dele. Aí não é o inimigo se levantando, é você que tem que mudar seu comportamento. Uma pessoa mal educada, sem educação, uma pessoa que não tem freio na língua, uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Quem está entendendo? Glória a Deus, é libertador, diga comigo, é libertador, pastora. Você consegue entender? Não é que o inimigo está se levantando, deixando você isolado, o inimigo está querendo me jogar na depressão solitária. Não, você tem que mudar o seu comportamento para você atrair amizades. Se você for legal, todo mundo vai querer ficar perto de você. Quem dá glória, aleluia. Tem pessoas em nome do Senhor Jesus que vêm falar, pastora, eu estou passando uma luta na minha vida financeira, pastora. O inimigo está se levantando. Esse dia eu que o pastor riu, irmão, de uma situação que aconteceu, da pessoa falar isso. E pastor, é macumba. É o inimigo se levantando. A pessoa é um caloteiro, não paga ninguém, não dizima, não oferta. Ele vai colher aquilo que ele semear. Não deixe se escarnecer. Uma pessoa que se aproveita de todo mundo, aproveita dos momentos ruins, dos menos favorecidos para se aproveitar. Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Sim ou não? Irmão, uma pessoa dessa, o diabo passa longe. Senão é capaz de pedir emprestado para ele, sim ou não? O diabo passa longe. Tem marido que vem reclamar do casamento, dizendo, meu casamento está uma luta, pastor, o inimigo se levantando. Na casa é um cavalo com a esposa, um sem educação, um mal educado. Não leva um bombom, não leva um chocolate para a esposa, não cuida da esposa que tem, aí depois é o inimigo se levantando. O inimigo está se levantando, minha esposa está indo embora, pastora, com o outro está indo, por quê, irmão? Você não cuida do que é seu. Não é o diabo que está fazendo isso, irmão. É o que a pessoa está semeando, é isso que ele vai colher. Diga comigo, eu estou entendendo, pastora. Você está conseguindo pegar que isso vem do âmbito natural, ou seja, é natural acontecer esse tipo de coisa quando você semeia isso. Diga comigo, quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Não vai colher morango, vai colher abacaxi. Então, gente, cuidado com a sua colheita, com a sua semeadura. Cuidado, não reclame da sua colheita se você olhar no teu canteiro e ver o tipo de semente que você anda semeando.
Não adianta culpar Satanás, eu não estou aqui para defender ele não, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se você não olhar para a sua semente, o que Satanás vai fazer você pensar é que o culpado é Deus, é que Deus não te vê, é que Deus não te escuta, é que Deus não faz nada por você. Deus faz sim, Ele traz você para uma palavra como essa para te libertar, para dizer para você, toma vergonha na sua cara e muda seu comportamento, muda a sua semente, muda a sua semeadura, que a sua colheita vai ser transformada. Irmão, é automático. Por muitos anos da minha vida, eu semeei orgulho. Eu semeei ignorância na vida da igreja, das pessoas. E aí, quando eu colhi, eu fui reclamar com Deus. E aí, sabe o que Deus disse para mim? Olha a sua sementinha, querida. A sementinha que você ter deixado. É amor? Não. É compreensão? Não. Então, você não vai colher amor nem compreensão. Você vai colher o que você semeia. Mas Deus é tão misericórdia que Ele disse, dá tempo de você mudar a sua semente enquanto você está em vida. Olha para o teu irmão e fala para ele, cuidado com a tua semente. Fala para ele, se tiver ruim a colheita, muda a semente. E a colheita vai ser boa. Não é o diabo, você pode estar colhendo decisões erradas que você tomou há tempo atrás. Está vivendo de resultado de decisões que você tomou há 1 ano, 2, 3, 10 anos atrás. Ou seja, quando Deus falou, vai para a direita, filho. Aí você decidiu, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou para a esquerda. E aí você vai colher a desobediência. Vai colher aquilo que Deus falou que não era para você fazer, que ia dar errado. Escute mais o Senhor, amém? Então o primeiro fator é quando Deus te conduz ao deserto, ou seja, a mão de Deus te pegando. Segundo fator, natural, ou seja, aquilo que eu semeio, eu colho. E o terceiro é questão espiritual. Agora eu vou falar um pouquinho de Satanás e como que ele trabalha. Neste âmbito aqui, sim, muitas situações que estão ocorrendo na sua vida não tem nada a ver com Deus. Não é Deus te conduzindo para o deserto. Também não é você colhendo aquilo que você semeou, não é semente ruim. Não é, mas mesmo assim não dá certo, não vai, não caminha. Por quê? Porque você está vivendo debaixo de ataques incansáveis de Satanás e seus demônios. Ataques estratégicos e diabólicos para destruir alguma área ou algumas áreas da sua vida. Área sentimental, emocional, financeira, conjugal, familiar. Isso sim, ou seja, são pontos da sua vida que por mais que você se esforce, não vai, gente, não caminha. Pastora, por mais que eu tente, não consigo. Por mais que eu me esforce para parar num casamento, eu não consigo permanecer casado. Por mais que eu tente a minha vida, eu faço certinho, eu pago as contas, eu dizimo, eu oferto, eu primicio, pastora. Mas eu não consigo prosperar, pastora. O que está acontecendo? Isso aí são ataques de Satanás na sua vida, nesta área da sua vida ou em algumas áreas da sua vida. E eu tenho a liberdade de dizer que tem gente que vive todas as áreas. Tem gente que pode estar aí pensando, eu é em todas as áreas, porque nada dá certo. Ou seja, né, irmãos, são espíritos malignos e eles vão agir na sua vida de 3 formas. Primeiro ataque do diabo, opressão, diga comigo, na mente, no pensamento, endemoniamento. É uma maneira do diabo oprimir você, lançar pensamentos malignos de derrota na sua mente, porque lançou pensamentos, aquilo que você pensa é aquilo que você vai agir, e aquilo que você age é aquilo que faz o teu caráter, que forma o teu caráter. Então, se o seu pensamento é negativo, é de derrota, você vai agir como uma pessoa derrotada, e isso vai formar um caráter de um derrotado. Segundo, a oposição, ou seja, Satanás, ele se coloca no meio de você e a bênção. Ele se coloca entre você e a bênção. E aí ele não deixa você chegar até a bênção, nem a bênção chegar até você. Isso significa oposição, bloqueios, entidades. Tem pessoas que a sua geração, a iniquidade da geração da sua família foi fazer um pacto lá com o tranca-rua, lá atrás. E aí, na sua vida. Aí não é eu que apertei aqui. Aí nada dá certo na sua vida, fica tudo trancado, tudo amarrado. Por quê? Porque você está sofrendo as consequências. Você está sendo tentado por aquele pacto que foi feito lá atrás. A gente vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Então diga comigo, opressão
oposição e agora a possessão. A possessão, irmão, é o domínio completo do diabo. Ele monta em cima, põe o cabresto e governa. Essa é a possessão demoníaca. Tem pessoas que ficam possessos por anos sem ver a luz do dia. Temos testemunhas na nossa família, na família do pastor. A mãe do pastor ficou possessa por 8 anos sem ver a luz do dia, onde quem governava a vida dela era Satanás. É quando ele tem o domínio da vida de uma pessoa. Então entenda, opressão é na mente, oposição são os impedimentos e possessão é quando o Satanás ele tem o domínio. E essa batalha, irmãos, aqui, essa batalha do âmbito espiritual, a gente só vence ela com armas espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o quê? As hostes espirituais da maldade. A nossa luta é o quê? Contra potestades e principados. Então essa luta aqui, meu querido, você só vai vencer se você estiver num âmbito espiritual e com as armas espirituais. Levanta a tua mão porque o Senhor já te deu essas armas. Levanta a tua mão porque Deus está entregando armas para você aqui, agora, nesta hora, nesta palavra. O Senhor está capacitando alguém aqui. Aleluia! Agora diga comigo, a palavra do Senhor em Efésios diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Diga assim, a nossa luta. A nossa luta. A nossa. Você conseguiu pegar que não é a luta de Deus contra o diabo? É a nossa? Por quê, pastora? Porque Deus, irmãos, não luta contra o diabo. Deus não luta contra o diabo. Deus não tem adversário. Sabe o que é adversário? Adversário significa aquele que é palho para mim. E quem é palho para Deus? Quem que é palho para Deus, irmãos? Não tem. Então Deus não tem adversário. Sabe o que o diabo é diante de Deus? Ele é menor que uma formiga. Sabe por quê? Porque ao Senhor é dado todo o poder. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. É Ele todo poderoso. Você está aí com medo de Satanás e você servindo um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que é poderoso nas alturas e em tudo da nossa vida. É esse que quebra as flechas, ferrolhos, as trancas. É o Senhor, o capitão do exército. É Ele o Deus que você serve. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que Deus derrotará Satanás com um sopro da sua boca. O que se atreve Satanás a se levantar, irmãos, contra Deus? Então Deus não tem adversários, porque ninguém é palho para Ele. Quem dá glória a Deus por isso? Deus não tem adversários. Satanás se levanta e Deus faz isso aqui, ó. Acabou. Não tem mais. Não existe Satanás e nem seus exércitos mais. Mas então quem é o adversário do diabo? Alguém sabe me dizer? Você não sabe? Coloca para mim 1 Pedro 5,8. Vamos ver quem é o adversário do diabo? Vamos ver? Vamos ver. 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, ó. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando a quem possa. Agora muda a tradução para mim, filho. Aqui, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso é seu adversário. Você consegue entender que nós somos o adversário do diabo? Você consegue entender que não é Deus, é eu e você. O diabo é o nosso adversário, procurando, buscando a quem possa tragar. Isso significa que estamos numa guerra. Isso significa que a guerra espiritual é real. Você crendo, você não crendo, você querendo, você não querendo lutar, não importa. Agora entenda, a guerra espiritual é uma guerra universal. É o bem contra o mal. Guerra espiritual significa o bem contra o mal, isso é universal, ou seja, para quem crê que está aqui, ou para quem não crê que está lá fora. Você precisa entender sobre isso. Diga comigo, guerra espiritual é universal. Agora entenda, batalha espiritual não é universal. A guerra é, mas a batalha não. A batalha é para quem está dentro, não é para quem está fora.
Batalha é para aqueles que crê, não para os incrédulos. Batalha é a atuação de Satanás e seus demônios em pontos específicos da sua vida. E isso é batalha espiritual. Aí Satanás vai se levantar contra a sua vida sentimental, vai se levantar na vida emocional, na vida financeira, na vida sexual, na sua família, na onde for, ele vai se levantar. Por quê? Porque ele vai farejar aonde tem a fraqueza. E na sua fraqueza, na fraqueza da sua família, então ele vai entrar em batalha contra você. Por quê? Porque você é o adversário dele. E ele vai tentar de todas as formas derrotar o seu adversário. Quem está entendendo em nome do Senhor Jesus? Eu precisava explicar tudo isso para vocês. Eu precisava explicar cada ponto disso para vocês. O que é iniquidade geracional? O que é herança hereditária? Eu precisava explicar das maneiras que o diabo trabalha, porque ele age no natural, ele age, que mais? No espiritual. Tem o âmbito natural da nossa vida, tem o âmbito espiritual, tem aquele que Deus nos leva para o deserto. Eu precisava explicar para você como que Satanás trabalha. Ele vai trabalhar na opressão, na posição, e ele também vai trabalhar no que mais? Na possessão. Eu precisava explicar tudo isso aqui para você. Porque tem gente, irmãos, que racionaliza tudo, dizendo assim: tudo é demônio. Bate a porta, pá, é Satanás. Bate a porta do quarto, é Satanás. Ele toma um tropeção, ele xinga o diabo. Tudo é o diabo. E tem pessoa que já diz: essas coisas não existem, tem nada a ver, mundo espiritual é conversa fiada, não existe guerra, não existe bem e mal, não existe criação. Nós viemos do macaco e pronto, acabou. Tem pessoas que são assim. E diga comigo: não posso ser assim. Diga: eu preciso ter equilíbrio. Você consegue entender, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos ter equilíbrio. Eu não posso ser radical demais sendo espiritual, e também não posso ser nada. Ou seja, eu não posso ser muito nem pouco. Eu tenho que ser equilibrado. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu preciso ter o discernimento do natural e daquilo que é espiritual. Se for natural que você está vivendo, porque depois dessa palavra você vai começar a identificar por que você está passando essa prova. Se é prova, se é colheita, ou se é Satanás. Diga comigo: se é provação de Deus, se é a minha semeadura, ou se é Satanás. Você conseguiu pegar? Agora você vai começar a identificar aquilo que você está vivendo, entre natural e espiritual. Se for natural, muda a semente, muda as decisões, porque se você não mudar, seu futuro estará comprometido. E se for espiritual, pastora, aí é com armas espirituais. Aí você vai guerrear contra Satanás, mas é vestido de uma armadura que está lá em Efésios 6. Aí para você vencer, você vai precisar da intervenção divina. Aí para você vencer, você vai ter os anjos ao teu favor, porque o Senhor diz que os anjos estão ao nosso favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Depois que você fazer isso aí, você vai ter uma análise aí de iniquidade geracional. E nós vamos tentar identificar, nós vamos tentar discernir e mapear o histórico da nossa família. Hoje eu estava conversando com o pastor sobre o histórico da família dele, e a gente conseguiu discernir qual é as consequências do pecado geracional, da iniquidade geracional que veio para a vida deles e do irmão deles. A gente estava tentando mapear a minha família para a gente ver qual o tipo de coisas que vem se repetindo na vida dos meus irmãos, na vida das minhas filhas, na vida dos meus filhos, que vem se repetindo. Aí eu falo: então, a iniquidade geracional da minha família foi isso. A iniquidade geracional da família do pastor foi feitiçaria, foi ocultismo. E isso traz consequências. Não é um filho pagar pelo pecado do pai. Gente, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Mas é o filho sofrer as consequências pela decisão errada que os pais tomaram quando estavam em trevas. Não culpe ele, nem ela, nem seus avós, nem bisavós. Eles estavam ou estão em trevas. E quando estamos em trevas, quando estávamos em trevas, também pecamos, cometemos coisas. Fomos para lugares, quebramos a palavra de Deus.
Quanta gente que está aqui, que já foi na macumba, já foi no benzedor, já foi na cartomante, já foi, se eu falar aqui, quantas pessoas que estão aqui. Por quê? Porque você não tinha consciência do pecado. Só que sabe que se ele conseguir vencer você com isso, ele coloca na sua vida uma iniquidade. Sabe o que é poderoso, irmãos? Que a iniquidade geracional na vida do pastor termina nele, do bisavô, avô, pai e filho. A iniquidade que o pastor cometer, inicia nele. E aí vai, vamos lá, os filhos, os netos e os bisnetos, sendo perseguido pela mesma porta que foi aberta pelos espíritos, aí de seja do que for aberta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Ah, pastora, tudo é pecado. Não, eu vou falar para você, pecado, sabe o que é pecado? Pecado é um erro pontual, é aquilo que eu cometo e prejudico a mim mesmo. Isso é pecado. Transgressão é aquilo que eu prejudico a mim mesmo e quem está à minha volta. Minha família, minha casa, meus filhos. Isso é transgressão. Iniquidade é aquilo que eu prejudico a minha vida, quem está à minha volta e a minha descendência. Quem diz glória a Deus por isso? Ou seja, irmãos, não é só a minha vida, é a vida dos meus filhos, netos e bisnetos que eu estou prejudicando. Amém? Por quê? Porque a iniquidade, ela é o seguinte, a iniquidade, ela se torna um hábito na nossa vida. Ela se torna um hábito, ou seja, uma maneira de viver, um comportamento de pais para filhos, algo repetitivo, uma conduta maligna, irmãos. Por exemplo, vamos usar mentira aqui. Vamos usar mentira aqui. Quando ela faz parte da sua vida, quem aqui já mentiu? Alguém aqui já foi viciado em mentir? Já não consegue ficar sem mentir? Eu não conseguia ficar sem mentir. Eu tinha que mentir, que a mentira minha era tão boa que até eu acreditava. De tanto que eu mentia bem. E não me orgulho disso, mas presta atenção aqui. Vamos dizer que a mentira, ela está fazendo parte da sua vida e você não consegue ficar sem mentir. Ela já se tornou um hábito na sua vida. Diga comigo, isso não é mais pecado. Aliás, diga comigo, isso não é mais só pecado. É uma iniquidade. Por quê? Porque ela já se tornou parte da minha vida. Eu não consigo mais viver sem ela. Existe o comportamento repetitivo, onde eu minto, o meu filho ou a minha filha vai ver eu mentir, vai mentir também. Sim ou não? Isso é natural, não é? Psicologia estuda isso, isso é natural, se chama comportamento repetitivo. Os meus filhos vão repetir aquilo que eu faço. Só que isso numa ordem natural, numa ordem espiritual, todas as vezes que eu libero aquela mentira, todas as vezes que eu libero o engano, é aberta uma porta no mundo espiritual, onde espíritos enganadores são liberados por essa porta para tentar a minha geração, para tentar os meus filhos. E não fica só na mentira. Aí da mentira vai crescendo, vai, como que diz assim, subindo o degrau. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Só para você entender como que é que acontece no espiritual, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção aqui, irmãos. Eu não estou falando sobre transferências de demônio. Não estou dizendo que pela mentira que eu fiz, eu estou transferindo um demônio para o meu filho. Eu estou dizendo que da mentira que eu faço, no reino espiritual se abre uma porta, onde eles têm a legalidade. O que é uma legalidade? Diga comigo, um meio legal de tentar os meus filhos. Aí fica o quê? Se o seu filho que for tentado resistir o diabo, se ele for forte, o diabo vai fugir dele. Pastora, daí o diabo, depois que ele tenta uma pessoa, a pessoa não cai no pecado, ele vai para a pracinha tomar sorvete, ele vai para o parquinho, ele desiste. Não, irmão, o diabo vai tentar o neto, o diabo vai tentar o irmão, o diabo vai tentar as próximas pessoas. Ele não vai parar. Por quê? Porque é uma linhagem familiar que ele precisa seguir. Esses demônios, eles só se alimentam de pecados da família. É geracional. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Mas e aí, como que a gente faz? Porque a palavra do Senhor diz que todos nós pecamos. Olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim. A criança chora mesmo, deixa ela. Olha aqui para mim.
A palavra de Deus diz que todos pecamos, que aquele que não tem pecado, já pecou. Que diz que não peca, já pecou. Então nós todos pecamos. Mas a palavra do Senhor, irmãos, nós sabemos que ela diz assim, que nós devemos o quê? Confessar, se arrepender e confessar, para que nós venhamos ter o perdão de Deus. Mas a iniquidade é um pecado consumado, e o pecado consumado, diga comigo, gera morte. O pecado que já se tornou um hábito na sua vida, aquele pecado que você não consegue mais viver sem ele, é a iniquidade que vai abrir portas para a minha vida por meio de legalidades. Então, se eu deixo que essa porta ela seja aberta, o diabo agora tem um meio legal para trabalhar na minha vida. Ou seja, a mão de Deus não impede, porque Satanás vai através de um meio legal dizendo, ela abriu a porta. Eu passei pela porta que ela abriu. Eu passei pela porta que ele abriu. E toda porta que é aberta para mim, eu posso passar. Quem está entendendo? Você consegue entender, irmãos? Porque uma coisa, diga comigo, uma coisa é pecar. Diga, uma coisa é pecar. E a outra coisa é viver pecando. Consegue entender a diferença do pecado para a iniquidade? 1 João 3,9 diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. A semente de Deus permanece dentro dele. Então, se tem uma semente de Deus aí, irmão, você não vive na prática do pecado. Você peca, você confessa, você se arrepende, você pede perdão. E a palavra do Senhor diz o quê? Que aquele que se arrepende e aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Mas o que retém, ele não prosperará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Errar, irmãos, é humano. Permanecer no erro é, como você sabe, está vendo? É pecado, é iniquidade, eu ia falar, mas tudo bem, porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo estava dizendo sobre a morte, mas não é uma morte que fala, se o salário do pecado é a morte, não está dizendo que você vai cair duro porque você pecou. Está dizendo que você agora é separado de Deus. A morte é espiritual. Então, quando você vive na prática do pecado, quando você vive na prática da iniquidade, você é separado de Deus. E uma pessoa separada de Deus, irmãos, o espírito dele morre. E com o espírito dele morto, Satanás pode fazer o que quiser com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja que Isaías vai dizer, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. As vossas iniquidades fazem divisão entre você e o Senhor. As vossas iniquidades, ou seja, são os pecados que nós somos acostumados a fazer, que nós vivemos nele. E eu não posso estar longe de Deus, irmãos, eu preciso estar perto de Deus. Levanta a mão, porque quem está perto de Deus é guardado. Quem está perto de Deus é protegido. Quem está perto de Deus, Satanás não toca. Quem está perto de Deus é abençoado. Quem está perto de Deus, irmãos, ele está de pé. Quem está perto de Deus, irmãos, ele está ali sendo abraçado, protegido no esconderijo do Altíssimo. Deus guarda no pavilhão dele. Lá em Provérbios vai dizer que o que encobre as tuas transgressões jamais prospera. Diga comigo, aquele que esconde e não confessa jamais prospera. Consegue entender isso? Tem que confessar, senão não prospera. Pode lutar, pode ser fiel no dízimo, na oferta, pode. Se não confessar pecado escondido, não prospera. Mas aquele que confessa, alcança misericórdia. Ou seja, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Diga comigo, eu tenho que confessar e deixar. E eu vou alcançar misericórdia. Ok? Pastora, mas e se eu confessar? Se você confessar e continuar na prática do pecado, a casa fica limpa, o diabo vem e traz mais 7. A destruição agora é pior do que antes. Tem que confessar e deixar a vida de pecado. Mas ainda bem que você está aqui, que você é escolhido pelo Senhor. Ainda bem que você decidiu deixar o pecado e andar com Cristo, irmão. Ainda bem que você escolheu estar aqui e viver uma vida com Deus em nome de Jesus. Eu pergunto amém até aqui, todos entenderam?
Então vamos seguindo aqui no âmbito geracional agora. Num âmbito geracional, nós vamos usar de exemplo aqui uma família que teve na sua linha de iniquidade geracional o pecado de feitiçaria. Vamos usar isso aqui. De bruxaria, encantamento, tudo que você imagina nessa parte de ocultismo. Vamos usar. Vamos dizer que a sua família, a sua linha geracional, a iniquidade geracional da sua família, praticou ocultismo, feitiçaria, coisas ocultas que a palavra de Deus diz que não pode, porque Deus não gosta disso. Então vamos lá. Então seus bisavós, os seus pais ou mães fizeram pactos sem saber, fizeram alianças com o demônio. Por quê? Porque o pecado de feitiçaria e de ocultismo é fazer pacto com Satanás. E vamos dizer que a linha geracional, que os espíritos familiares que atuam, vieram porque a sua família fez um pacto com Satanás. Eles fizeram uma aliança com as trevas. Ou seja, eles deram uma legalidade, um meio legal para os espíritos de feitiçaria, ok? Porque nós estamos usando esse exemplo aqui. Aí lá em Deuteronômio 18, 9, põe para mim, filho. Olha o que diz. Vamos dizer que a linhagem seja feitiçaria. Lá em Deuteronômio 18, 9, a partir do versículo 9, diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem. Ou seja, aqui está dizendo aquelas pessoas que jogam praga, e os adivinhadores, porém a ti, Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Até aqui. Veja a sentença que o Senhor está dando para quem pratica. Quando fala assim, ó, não deixa os seus filhos e filhas passar pelo fogo, aqui está falando de o Deus Moloque, aonde eles pegavam ali os seus filhos, aquelas pessoas, e levavam para queimar, para sacrificar ao Deus Moloque. Nós já até falamos isso aqui nos cultos de quinta-feira, amém? Então ali o Senhor está dizendo assim, ó, não entregue o seu filho para passar pelo fogo, não entregue o seu filho para rituais satânicos, não entregue o seu filho para necromantes, não entregue o seu filho para tais coisas, porque isso é abominação. O Senhor estava dizendo, não haja entre vós aqueles que pratiquem tais pecados, porque Deus não gosta dessas práticas. Diga comigo, Deus odeia isso. Deus não gosta disso. Deus lança fora da sua presença quem pratica tal coisa. Agora vamos lá para você entender um ciclo de iniquidade geracional. Vamos lá, vem aqui o Fagner, vem Mateus e Mateuzinho, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, vem cá, vem cá, em nome do Senhor Jesus. Vem cá, irmão João. Vem cá, irmão João. Em nome do Senhor Jesus, vem cá. Deixa eu ver. Fica aqui para mim. O irmão João aqui, o Fagner aqui, Mateus aqui, Mateuzinho aqui. Quem pode ser o diabo, irmãos? Vem cá, Davi. Davi se ofereceu, tá, irmãos? Vem cá. Só não... Vamos fazer de conta, para você entender, tá, irmão? Vem cá, Davi, vem aqui comigo. Em nome do Senhor Jesus. Ó, presta atenção aqui, tá, irmãos? Aqui está o bisavô, aqui está o avô, aqui está o pai e aqui está o filho. Aqui tem 4 gerações, amém? Tem 4 gerações aqui. E nós vamos entender por que Satanás ele age nas 4 gerações. Porque o Senhor deu essa sentença. Ok? Então eles têm como agir por 4 gerações na vida de uma pessoa. Quem está entendendo a pastora, diga glória a Deus. Amém? Então vamos dizer que esse bisavô aqui, ó,
Ele fez um pacto com o capeta. Ele foi lá, fez uma feitiçaria, ele foi lá, bateu cabeça, ele foi lá e fez uma aliança com Satanás. Pendura não pendura não, só segura no pescoço do irmão João aí. Isso, abraça ele. Isso, abraça assim. Faz de conta que o inimigo está abraçado com o João. Porque esse bisavô aqui, ele fez uma aliança, ele fez um pacto com o inimigo. Certo, irmãos? Aí o que acontece? Esse bisavô aqui, vai passar o tempo, ele vai morrer. João, morre sentado. Senta aqui, João. Senta aí, João, morre sentado. Isso, em nome... Pronto, aqui, irmãos. O bisavô morreu. Agora eu pergunto para você, esse inimigo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passear na pracinha? Ele vai tomar sorvete? Vai no parquinho? Vai dormir? O que ele vai fazer? Ele vai tentar. Não é transferência. Ele vai tentar a próxima geração. Então o inimigo vai, faça um pouquinho aqui. O inimigo vai ficar dando de volta, fica rodando em volta dessa geração aí. Olha o inimigo, ó. Olha o inimigo aí, ó. Olha o inimigo dizendo assim: você tem que ser feiticeiro. Você também tem que bater tambor. Teu bisavô era assim, as coisas vai dar errada. Olha aqui a próxima geração. Aí vamos dizer que essa geração não aceita. Não quer, não aceita. Essa geração aqui, ela se converte e ela não aceita. Em nome de Jesus, o inimigo nele. Só que vai chegar uma hora que essa geração, ela vai morrer. Morre essa geração aqui, em nome do Senhor Jesus. Esse inimigo aqui, ele vai embora, mas não foi aceito, não foi quebrado o pacto. Diga comigo, foi cancelado. Fala para mim, foi cancelado? Foi sim ou não? Mas aí esse inimigo aqui, o que ele vai fazer? Vai descansar? O que ele vai fazer? Ele vai tentar a próxima geração. Vai. E aí ele fica aí, ó. Só que essa próxima geração, é uma geração mais nova, ela não quer ser feiticeira igual o vô foi, o bisavô foi. Ele não quer fazer ocultismo. Mas aí esse inimigo aqui observa a fraqueza dessa geração. E a fraqueza dessa geração pode ser o vício. E aí o inimigo vai, quer um cigarrinho? Fuma essa maconha. Faz alguma, usa esse aqui para você ver. Não, isso aqui está muito fraquinho, usa esse. Você consegue entender que é uma linhagem, e aqui está tentando. E aí essa geração aqui, ela aceita. Essa geração aqui, o inimigo aqui, ó, abraça. O inimigo pega. Por quê? Porque ele aceitou. Então, a porta que foi aberta pelo bisavô, já está aqui no pai, já, ó. Passou pelo avô e já está aqui no pai. Só que aqui o pai não aceitou bater tambor. Mas aí o inimigo encontrou uma outra fraqueza nessa geração. E o inimigo vai agir em outra fraqueza. Por quê? Porque um demônio, abraça esse menino, garra ele, assim que você pegou ele. Esse demônio, ele não vai agir, ele não vai descansar enquanto não destruir essa linhagem, essa linha familiar aqui. Só que um não aceitou, mas o outro aceitou. Então você consegue, diga comigo assim: o demônio vem para tentar a minha vida, porque lá atrás foram abertas portas para que isso acontecesse. Então esse inimigo, ele tem um meio legal de tentar, porque essa linhagem é familiar. Então esse aqui aceitou, agora essa geração morre. E agora essa geração bebe, alcoólatra, ou aquela coisa toda onde você vê vícios. Diz que muitas vezes você vê famílias destruídas, onde o avô bebia, onde o pai bebia, onde o filho também bebe. São quando? São quando essas pessoas são tentadas pelo diabo e elas aceitam. E quando as pessoas é quebrado ali no meio, uma geração ela não aceita, ela vai tentar de outra forma. É por isso que existe a promiscuidade sexual, existe a idolatria, existe o que mais? Pecado de desonra aos pais. O diabo não vai sossegar enquanto não jogar essa geração no chão. Só que agora essa geração morre e fica a geração dos filhos. E eu digo para você, essa geração aqui, ó, é vocês. Essa geração somos nós. Por quê? Porque é a última geração. A geração do bisavô. Então agora, esse demônio, ele tem legalidade de agir aqui, ó. Ele vai continuar agindo, sim ou não? Ele vai, por quê? Porque é uma linhagem, você precisa entender. Ele vai ficar rondando, fica rondando aí, inimigo. Ele fica rondando, fica rondando.
fica rondando. Só que essa geração não aceita nem o vício e nem a feitiçaria. Mas ele vai ficar procurando uma fraqueza, mas ele não vai achar. Aí o que vai acontecer? Vem cá, inimigo. Agora você responde para mim. Não conseguiu achar a fraqueza. Não tem vício, não tem feitiçaria, não tem promiscuidade sexual. Aqui é crente. Aqui o diabo não entrou. O diabo vai embora, sim ou não? O que você acha? Então o que ele vai fazer? Se ele não consegue dominar, como dominou o avô, como dominou o pai, ele vai perseguir. Diga comigo, se ele não domina, se ele não guia, se ele não põe o cabresto e guia, ele vai perseguir. E aí vem a perseguição espiritual. Ou seja, presta atenção. Domínio, diga comigo, domínio ou perseguição? Domínio é quando o pacto é feito. Aí ele dominou. Aí ele teve sucesso. Perseguição é quando o pacto não é feito, não dá sequência a esse espírito aqui. E como que a gente resolve isso, pastora? Diga comigo assim, tem que quebrar essa sequência aqui, ó. Diga comigo, tem que quebrar isso aqui, ó. E aí, o que Deus faz? Deus levanta você, traz para um culto como esse, para ouvir uma palavra como essa, para depois nós estarmos orando aqui e quebrando na sua vida. Aí quando quebra, o inimigo é destruído, sim ou não? Não. O inimigo não vai poder mais te tentar pelo pacto que o bisavô fez. Ele não vai poder mais usar aquela linhagem dizendo, essa legalidade eu tenho para operar, porque o bisavô fez o pacto. Ele não vai poder mais usar isso para você. E diga comigo, isso já é uma grande coisa. Você consegue entender? Só que o inimigo não vai parar de tentar. Por quê, irmãos? Porque a batalha espiritual, a tentação, nós vamos ter até o dia do arrebatamento. Por quê? Porque a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Entenda algo. O inimigo não pode mais agir, porque o pacto que o bisavô fez, ele vai operar aqui, ó, ele vai dizer, essa legalidade eu tenho. Não, ele não tem mais legalidade, mas ele vai ficar rondando. Deixa eu ver onde que é a fraqueza dele. Deixa eu ver aonde que é a fraqueza dele. E aí aonde você tem que, diga comigo, fechar as brechas. Fala para ele, andar vigilante. Andar vigiando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí o inimigo é quebrado. E Deus te trouxe hoje nesse culto para quebrar a iniquidade geracional na linhagem da tua família. Pastora, mas eu ainda vou sofrer perseguição? Vai, irmão, mas aí não vai ser mais pelo pacto feito lá atrás. Aí não vai ser mais de âmbito geracional. Aí deixa que o diabo, irmãos, Deus vai dar força, Deus vai dar estratégia para você vencê-lo, mas não mais pesado, não com esse peso da iniquidade geracional que vem lá de trás. Amém? Deus abençoe Davi, Deus abençoe Mateus, abençoe Fábio, Deus abençoe irmão João, Deus abençoe Mateuzinho, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a pastora, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora o inimigo vai procurar o ponto de fraqueza e vai continuar tentando. Só que da mesma forma que o diabo tenta, nós vamos ganhando as almas para Jesus e pregando a verdade, esclarecendo a verdade. Por isso que você tem que pregar, por isso que você tem que falar, por isso que você tem que trazer as pessoas para a luz, amém? Em nome do Senhor Jesus. Por isso que tem gente, irmãos, também, que está no nosso meio, que não deu sequência, que não aceitou a tentação, mas também sofre uma perseguição muito grande, por causa do peso da aliança lá atrás, amém? Espirituais, demoníacos, isso precisa ser rompido, quebrado, e vai ser hoje, se você crê, irmão, em nome do Senhor Jesus, vai ser hoje, porque você pode dizer assim, meu Deus, mas eu não fiz parte, não fiz nada, eu não fiz mal a ninguém, eu não fiz nada, e eu estou sofrendo as consequências dessa perseguição espiritual. Tá, irmão, por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas tem uma vírgula dizendo, mas Deus veio para dar vida, e vida com abundante, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, irmão. Oh, glória, aleluia. Hoje vai ser quebrado todo o pacto geracional, irmãos, que se carrega esse peso, em nome do Senhor Jesus, não vai mais viver esse jugo pesado aí,
Só tem uma coisa, isso aqui é palavra para quem crê. Quem não crê fica quietinho. Amém? Nós vamos orar. Se coloca de pé agora. Se coloca de pé agora. Eu quero... A igreja pode fechar o olho, só os obreiros com o olho aberto. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Os irmãos sabem que toda quinta-feira nós estamos fazendo oração de desligamento aqui, amém? E hoje nós vamos desligar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você faça com muita fé e com muita autoridade essa oração. Você que está me ouvindo em casa, faça com muita fé e com muita autoridade essa oração, em nome de Jesus, para que ela tenha efeito na sua vida, amém? Solta os braços, solta os braços, solta os braços, respira fundo. Isso, solta os braços, relaxa, irmão, relaxa, em nome de Jesus, amém? Relaxa aqui na presença de Deus, solta os braços, respira fundo, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Glória a Deus. Abre para mim então ele. Eu vou falando, você vai repetindo com muita autoridade em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, pode soltar os braços, não é para pôr a mão na cabeça agora não, fica tranquilo, tá? Fecha os olhos aí, diga comigo assim, com muita autoridade e fé. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu recebo o Senhor Jesus na minha vida e creio que o Senhor veio em carne como homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e liberou o Espírito Santo para habitar dentro do meu espírito, me tornando filho, me tornando nova criatura que caminha debaixo do governo do reino de Deus, do reino da justiça. A palavra diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mediante a palavra do Senhor, eu declaro que todos os espíritos familiares que têm se levantado contra a minha vida espiritual, sentimental, financeira, profissional, conjugal, familiar, relacionamentos, emocional e todas as áreas que esses espíritos malignos têm operado, eu declaro agora que todas as entidades que operam na minha linhagem, linhagem paterna, linhagem materna, que estão trazendo enfermidades malignas, derrotas, ruínas, fracasso, eu declaro agora, eu dou uma ordem agora, que caiam por terra, em nome de Jesus, todos os espíritos familiares sejam agora acorrentados, queimados, a poder do nome de Jesus. Satanás e seus demônios, saiam agora da minha vida, saiam agora da minha casa, da minha família, e todo o pacto que os meus pais, avós, bisavós fizeram, consciente ou inconsciente, com as trevas, eu declaro agora que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, para declarar que todo pacto está sendo quebrado agora, está sendo cancelado agora, em nome de Jesus. Eu declaro que eu tenho uma aliança, que eu tenho um pacto com Jesus Cristo de Nazaré, e todos os espíritos das trevas que se levantaram contra a minha vida, contra a minha saúde, saia
Saia! Saia em nome de Jesus! Todos os espíritos das trevas que se levantaram contra a minha vida sentimental, saiam! Vai embora agora! Saia agora! Em nome de Jesus! E toda entidade que trabalha a destruir a minha vida sentimental, financeira, familiar, conjugal, profissional e todas as áreas, eu ordeno agora: saia, vá embora, Satanás e todos os seus demônios sejam expulsos para um lugar aonde Deus te manda agora. A partir de agora, eu desligo da minha vida toda a ligadura de espíritos familiares, de iniquidades que os meus bisavós, avós, pais cometeram, porque a tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, mas aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. E com essa chave eu desligo agora toda a ligadura com essas entidades. Estou livre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fique em espírito, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus aqui, Senhor, orando com a tua igreja agora, eu oro a ti, Senhor, que todo espírito maligno, Senhor, que todo espírito das trevas, Senhor, que tem lutado, que tem se levantado contra a minha vida, contra a vida do pastor, contra a vida da tua igreja, contra a vida daqueles que fizeram essa oração, sejam expulsos agora. Saiam agora, saiam agora, saiam agora, saiam agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos com autoridade, com fé, em voz alta, meu Deus, em nome de Jesus, saiam agora e esses demônios sejam expulsos para um lugar onde o Senhor determina. E eu lhe peço, Pai, agora, fecha essa porta, fecha essa porta, Senhor, em nome de Jesus, sela com teu sangue para que não haja passagem de volta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz amém. Agora eu pergunto aqui, depois você bate palma. Deixa eu perguntar aqui em nome de... Eu estou sem relógio, não sei que hora é. Santo Deus. Daqui a pouco eu vou até a meia-noite, irmão. Quem vai comigo até meia-noite? Eita glória, amém. Eu vou perguntar aqui para a gente encerrar em nome do Senhor Jesus. Alguém passou mal? Alguém sentiu ânsia? Alguém sentiu arrepio? Alguém sentiu alguma coisa? Vem para frente, vem para frente, vem para frente. Quem não sentiu bem, sentiu a tontura, pensei que eu ia cair, vem para frente. Vem para frente, vem para frente, em nome do Senhor Jesus. Pastora, eu não me senti bem, me deu um negócio ruim, vem para frente, em nome do Senhor Jesus. Vem para frente, eu vou orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vem para frente, em nome do Senhor Jesus. Quem não sentiu bem, quem sentiu arrepio, quem sentiu um jeito ruim, jeito esquisito, irmão, você sabe o que eu estou dizendo. Pastora, sentiu um negócio esquisito, pastora, vem para frente, eu quero orar para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Então levanta a mão para cá, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito familiar, todo espírito familiar, todo levante de Satanás contra a vida, em nome do Senhor Jesus, da Maria Eduarda, caia por terra agora. Eu te expulso da vida dela agora, em nome de Jesus. Toda opressão na mente, tudo aquilo que Satanás tem enviado, em nome de Jesus, para a vida dessa criança, dessa jovem, coloca por terra agora. Saia da vida dela agora, em nome